A paz do Senhor, amado, sou o pastor Ezequiel, quero relatar aqui sobre aquela música que reverberou aí no Brasil, quiçá no mundo todo, né? E fez as pessoas refletirem um pouquinho sobre a ausência da igreja, a nossa omissão. Então o assunto aqui hoje vai ser omissão. Quero que você imagine um dique, um lago bem grande, e cai uma chuva seródia, uma chuva calma. Após a chuva, aquele dique, aquele lago, ele estoura. E a água vai reverberando até onde ela tiver força para chegar. É isso que está acontecendo com a música de Aimé. Primeiro veio lá a Damares. Damares citou, antes da Damares já tinha denúncia sobre isso. Na Ilha de Marajó já houve, até acho que uma CPI, se me fala a memória. Depois teve pessoas que já falaram da Ilha de Marajós. Depois veio a Damares, que falou da Ilha de Marajó. Bolsonaro, o governo passado, destinou para lá 1 bilhão, e ela anunciou, fez o anúncio, tudo. E num culto público, que deveria ser uma coisa assim mais privada, por assim dizer, protegida pela Constituição, ali ela foi incriminada, de uma forma assim, até parece que teve que pagar indenização, né? Porque é melhor atingir uma só pessoa, que é a Damares, do que fazer com que o Estado cumpra a sua obrigação, e por isso eu fiz um vídeo falando de política e o direito no nosso país. E eu quero que você medite naquilo que nós vamos falar hoje, sobre a omissão. Falei sobre a omissão do Estado, hoje eu vou falar sobre a omissão da igreja, a omissão minha e sua no trabalho social. Nós somos, sim, responsáveis pela Ilha de Marajó, ou pelo descaso, ou pela omissão da Ilha de Marajós. A Bíblia diz que a igreja ela tem assim um compromisso social? Sim. Onde que a Bíblia diz? Na multiplicação dos pães. Jesus falou assim, dê de comer vocês a eles. Jesus estava ensinando-os a praticar boas ações de fato. E eles disseram, Senhor, nem que a gente esteja aí muito de dinheiro, a gente não vai conseguir uma padaria que fabrique pão para todo mundo. São 5 mil pessoas. São 5 mil pessoas. Como é que nós vamos dar pão para todo mundo? Aí Jesus multiplicou os pães é pão mesmo, e multiplicou os peixes, peixe é peixe mesmo. E Jesus deu peixe e pão para todo aquele povo, como que dando comida, como que saciando a sede material daquele povo, e não somente a sede espiritual. Outra passagem que Jesus deixa clara é quando Jesus liberta. Jesus curou as pessoas com dor de cabeça, Jesus curou as pessoas cegos, Jesus curou as pessoas mancos, né? Jesus curou as pessoas que estavam enfermas a ponto de não conseguir levantar mais. E depois que Jesus curou, eles iam trabalhar para poder ganhar a vida. Então é uma obra social. Você quer ver outra coisa? A Bíblia diz que os discípulos separaram os diáconos para servir as mesas. Servir as mesas, pessoal, é servir as mesas mesmo, é comer, é dar de comer ao povo. Aquelas mulheres que estavam reclamando que a porção dela não estava sendo distribuída certinho. Não estava sendo distribuída certinha a porção de comida, a porção de alimento. Então é uma obra social, tá bem? Outra coisa que Tiago diz é o seguinte, se chegar alguém na sua casa, ou chegar alguém para orar, ou se você for orar para alguém, e ver que a pessoa está necessitando, ore por ele, ore. Faça a sua parte de orar, mas também socorra ele nas suas necessidades, tá bem? Eu podia ficar falando aqui centenas de atos, centenas de passagens bíblicas do que Jesus fez para suprir aquela parte material. Aliás, o homem em si, ele é tricótono. Vamos dizer aqui que ele é espírito, alma e corpo. Vamos dividir em 2 aqui, que é um ser que tem a parte espiritual e que tem a parte material. Todo ele é o ser humano e Deus se importa, sim, com tudo que nós somos, tá bem? O Senhor se importa com tudo que nós somos. E pensando assim, essa omissão da igreja em socorrer Ilha de Marajó, pelo qual essa menina cantou, a Aimé cantou, ela tinha que cantar desse jeito, ela tinha que cantar com essa força. Porque foi melhor o pessoal condenar Damares do que obrigar ou verificar com o Estado. Não estou falando do governo, estou falando do Estado. Se bem que o governo está junto com o Estado. Que o governo, que faz parte do Estado, por que não estava suprindo? E ela cobrou de nós também, da igreja. Diretamente ela cobrou da igreja. Por que é que a igreja não está suprindo esse lado?
Porque a igreja dá, sim, assistente social, tem que ter lá assistente social, tem que ter socorro. Missões não é feito só para levar o evangelho. O evangelho é a prioridade do homem. Salvar o homem do espírito, salvar o espírito e a alma do homem é a prioridade do evangelho. Mas também, contudo, porém, no entanto, malgrado, é necessário também suprir a necessidade do ser humano. É isso que essa menina está reclamando. Muitas pessoas brigando para pregar, por exemplo, lá em Camboriú, e nenhuma disposta a ir até a Ilha de Marajó. Quando eu falo Ilha de Marajó, vamos generalizar aqui, será que não tem uma Ilha de Marajó no meu estado, na minha cidade? Será que não tem uma Ilha de Marajó na minha rua? Será que não tem uma Ilha de Marajó na minha igreja, na minha comunidade, na minha família? Será que não tem alguém que represente a Ilha de Marajó que nós estamos precisando dar mais atenção, dar um abraço, transmitir carinho, uma palavra boa, um perdão que está faltando muito, um diálogo? Sentar e conversar com as pessoas, às vezes faltam. É disso que ela reclamou. Gente, nós estamos jogados, nós estamos largados, nós estamos abandonados à própria sorte, enquanto que a igreja tem a obrigação de cumprir esse lado nosso que nós não estamos vendo. A Ilha de Marajó, todo mundo denuncia, mas ninguém faz nada. Cadê a igreja? É isso que ela está reclamando. É a omissão. Enquanto isso, né? Enquanto Camboriú é uma festa, pastor, é para deixar de pregar em Camboriú? De jeito nenhum, uma obra maravilhosa. Pastor Cisino é um homem de Deus que criou aquela obra, e é uma obra grandiosa. Não é para parar, mas não é para esquecer dele de Marajó, não é para esquecer. Olha quanto testemunho maravilhoso tem lá. E outra coisa, o mundo gospel é um mundo que podia fazer muito mais, gente, né? Às vezes até criticou a menina, e eu fico impressionado com a veemência pelo qual criticaram a menina, que é um povo que quando faz trabalho com a prefeitura paga 100, 200, 300, 500 mil, R$1 milhão. Às vezes por cantor gospel. E tem gente que reclama. E ela está falando disso, estão reclamando de ganhar 50, 100, 200 mil, e nós estamos reclamando aqui porque ninguém nos socorre. Veja se é justo isso, gente. Vê se é justo isso. Pessoas brigando por uma agenda grandiosa. Ela falou, gente, nós queremos só uma palavra. Tá igual aquela mulher quando estava com Jesus lá. Jesus saiu para descansar na parte norte de Israel. Jesus saiu para descansar do lado de Tiro e Sidom. Aquela mulher saiu, Senhor, eu não quero os pães, Senhor. Eu não quero os pães da mesa dos judeus, não. Dos seus filhos. Eu quero ser tratada como uma cachorrinha. Pode me tratar como uma cachorrinha, que eu quero o resto, eu quero a fagulha. Eu quero a parte mesquinha que cai da mesa do meu Senhor. Eu só quero isso, Deus. É isso que ela está falando. Ela está sendo aquela mulher. A Aimee está fazendo o papel daquela mulher, gente. Só que ao invés de ela pedir para o Senhor, como ela já pediu, agora está cobrando da igreja. Igreja, desenvolva o seu papel. Faça o seu papel. Seja igreja, pelo qual foi programada para ser, não para ter lindos templos. Jesus não construiu um templo, não colocou um tijolo no templo, e ele revolucionou o mundo. Ele revolucionou o mundo. Você viu os discípulos de Jesus fazendo o templo? Você viu os discípulos de Jesus trabalhando na construção? Ah, não, né? Não. Então Jesus ensinou, foi cuidar das pessoas. Pastor, vai deixar de fazer os templos? De maneira nenhuma. Só que o templo não é prioridade, mas as pessoas são prioridade, e nós estamos omitindo, sim. Nós estamos omitindo de atender uma pessoa. Fui pastor de igreja por muito tempo e não tinha um gabinete, a igreja até grande, mas não tinha um gabinete para se conversar. Não tem obreiros, muitos obreiros não estão preparados psicologicamente, socialmente, psicossocial, não estão preparados mentalmente para poder chegar lá, sentar junto com a pessoa e instruir a pessoa em todos os campos. O campo psíquico, o campo material, né? Não é só dar as coisas, não. Às vezes a pessoa está com um problema mental, está com uma dificuldade mental, e o pastor precisa ser psicólogo, o pastor precisa ser assistente social, o pastor precisa ser um homem de Deus, o pastor precisa ser aquele que instrui, que fala, aquele que faz, aquele que trabalha, aquele que ajuda. É isso que ela está falando. Pessoal, nós estamos fazendo, mas eu, da Ilha de Marajó, eu não estou vendo essa obra sendo feita. Então não maltrata essa menina Aimee. Mas vamos cobrar da igreja. Nós, você, nós, enquanto igreja, vamos atender a Ilha de Marajó. Deus está nos chamando através da música, através de clamores, por enquanto. Mas se Deus tiver que usar o chicote, pode ter certeza, gente, o chicote já está preparadinho para bater na igreja se precisar.
né? O Senhor primeiro fala com amor, se nós não atendermos, ele vai usar outros meios, que tem pessoas que já estão até babando para poder punir a igreja, para poder partir para cima da igreja, não é isso? E os irmãos sabem do que eu estou falando. Mas vamos atender a voz, vamos ser sensíveis. Vi um pastor de Brasília, pastor Barbudo, não sei se é o nome, pastor, e ele falando, ele chorando, falando, gente, vamos atender, essa menina está pedindo, está clamando. E outros pastores com raiva, com excesso de santidade, partindo para cima da menina. A igreja sim está precisando, não de uma reforma, mas está precisando de uns despertar, para que o nome de Jesus seja glorificado no mundo psíquico, né? Na alma, no espírito, sentindo e recebendo a glória de Deus, e também no nosso corpo. Se nós somos triunos, nós temos espírito, alma e corpo. E todos eles precisam ser tratados adequadamente, assim como Jesus tratou enquanto ele estava na terra. Deus abençoe a sua vida, a sua família, Deus abençoe o Brasil e todos nós, no nome de Jesus. Fica na paz.